Olá pessoal, tudo bem? Faz tempo que a gente não se encontra, né? Espero que, se Deus quiser, as coisas melhorem e a gente volta a se ver nas nossas aulas. Bem, eu resolvi fazer essa videoaula porque eu acho assim que uma videoconferência não contempla todos, que nem todos podem estar ao mesmo momento junto com a gente, enfim. E também eu percebi que vocês estavam só recebendo aquele material técnico, um tanto estático, e eu queria e senti a necessidade também de ter um pouco de interatividade com vocês. O assunto que eu vou tratar aqui nessa videoaula é referente à questão do repertório ainda. Só que eu tenho certeza absoluta já que vocês conseguiram captar e consolidar a questão do repertório cultural, na verdade, onde localiza ele, como é que a gente exercita ele, e o que ele é, enfim, são curiosidades da vida, na verdade, né? É o conhecimento de tudo um pouco. Porém, agora eu quero fazer que vocês relacionem e conectem essa questão do background cultural ao background tecnológico. Ou seja, ao repertório cultural, ao repertório tecnológico. O que é o repertório tecnológico? São todos aqueles conhecimentos técnicos que a gente tem em relação à comunicação, ao curso de comunicação, né, propriamente. São conceitos vindo da comunicação social, da sociologia, da economia, do mercado, do marketing, dos meios de comunicação, mídia, enfim, tudo isso que formam esse grande universo nosso que forma a nossa profissão. Então, eu penso assim, a partir do momento que vocês conseguirem uma boa bagagem dentro desses dois contextos, o cultural e o tecnológico, obviamente vocês vão se ampliar e otimizar como bons profissionais. Vai ficar tudo mais fácil na vida de vocês, na forma de criar, na forma de planejar, na forma de produzir, e é tudo isso que faz esse universo da nossa profissão, não é verdade? Bem, então eu quero tratar assim, assuntos bem próprios, como trabalhar as formas, as cores, questões relacionadas ao corpo, né? Ao gestual. Então, eu acho que isso reforça muito a comunicação, ela deixa de ser uma comunicação especificamente verbal, visual, dentro do sua pretensão primária, que é comunicar, e passa a adquirir filtros de percepção. Então, através da sensibilidade. Então, quando a pessoa do outro lado, quando ela está em contato com a nossa comunicação, ela vai, obviamente, em determinado momento, entender realmente o que a gente está querendo falar e mostrar. E, por fim, ela vai sentir aquilo também, através da percepção, a gente utilizando as cores certas, as formas certas. Em fotografia publicitária, por exemplo, ou trabalhar muito com gestual, para não ficar uns bonecos, né, estático, mostrando um produto, ou relacionando a um serviço, enfim, tudo isso são sutilezas que eu gostaria que vocês realmente tivessem esse entendimento, para quando vocês forem fazer uma comunicação, ela seja, sim, altamente efetiva, certo? Então tá, vamos começar pelas formas. Então, em relação às formas, eu vou trabalhar com poucas, mas vocês pesquisem outras formas, né, também, tem bastante fontes por aí, enfim, que depois eu até posso passar para vocês. Mas assim, ó, eu sempre gosto de dar como exemplo aquela curva dinâmica da Nike, né? Faz parte do logotipo, que se tira o nome Nike, todo mundo vai olhar aquela forma e vai perceber e vai fazer leitura Nike, embora não esteja escrito ali. Então, isso acaba se tornando uma marca e, ao mesmo tempo, um gimmick, né, da Nike. Mas essa forma da Nike, ela tem essa questão de uma psicodinâmica de movimento, né? Ela faz esse movimento aqui como se fosse algo passando rápido, e agilidade e rapidez está muito pertinente
ao esporte, né? O movimento está pertinente ao esporte. Então, acaba dando essa conotação, certo? Enfim, mas assim, na verdade também, esse estudo do logotipo da Nike, essa forma dinâmica, ela tem a origem de que, como buscar referência lá da mitologia grega, encontraram uma deusa chamada Nike, que é a deusa da vitória. Nada mais justo do que as pessoas usarem em seu material esportivo algo que remete à vitória, não é verdade? Então, de qualquer forma, ela tem uma simbologia, e essa simbologia está relacionada à deusa grega, a deusa da vitória. Bem, em relação às formas ainda, foi feitos estudos em laboratório que perguntaram para as pessoas, ao projetarem uma forma de circunferência, né, um redondo, e uma forma quadrada. E perguntaram para eles se tivessem sexo, que sexo teria o redondo e que sexo teria o quadrado. Unanimemente, as pessoas chegaram à conclusão de que o redondo é feminino e o quadrado é masculino. Isso por sensação, né, que a forma provoca. E, por sua vez, perguntaram ainda também se tivesse sabor, qual doce seria e qual o salgado seria. Então o doce ficou para a forma de circunferência, redondo, e o salgado para o quadrado. Tanto é que a gente encontra em supermercado produtos que trabalham com isso, como por exemplo, uma boa parte das bolachinhas doces, elas são redondas, perceberam isso? Aquelas bolachinhas Maria é redonda, aquelas recheadas também são redondinhas, e as salgadas são quadradas. É claro que não é regra para isso, tá bem? Mas em geral, quando se utiliza isso, se utiliza com consciência e para provocar justamente essas sensações no consumidor, certo? Então, outra forma também que eu acho interessante é sempre usar algo sinuoso, né? Igual da Coca-Cola, que isso remete e conota também a questão da leveza, do movimento, da liquidez, né? Então, com isso eu quero dizer o seguinte, através das formas, nós estamos provocando uma comunicação um pouco mais subliminar, mais sutil, mais incisiva da pessoa que eu quero comunicar, entendeu? No meu público-alvo, por exemplo. O triângulo é uma outra forma que é muito usado na questão religiosa, já perceberam isso? Ele provoca iluminação, misticismo, subjetividade, mistério e manifestação. Vamos falar um pouco do corpo também, agora a questão da comunicação pelo gestual, né? Eu acho importante a gente entender isso. Eu vou passar para vocês a literatura, o corpo fala. Por que eu devo saber isso? Justamente para isso que eu estou falando, para reforçar a minha comunicação, torná-ela mais incisiva, não só provocar um verbal e um visual, né? Mas sim também provocar na pessoa sentimento, através, provocar a questão fisiológica da pessoa, né? Enfim, eu penso sim, a questão da gente se comunicar com o gestual, com o corpo, ela é muito forte pelo fato de que lá no primórdio da humanidade a comunicação ela era feita basicamente, exclusivamente, quando não havia verbalização, ela era feita através da manifestação corporal, né? As pessoas, quando se encontravam, elas procuravam se analisar, iam chegando meio que temerosamente uma na outra, mas em alguns momentos provocava a dilatação da pupila ou a salivação, ficava escasso. Até hoje isso acontece quando uma pessoa está mentindo ou quer dar uma desculpa, está em apuros. Podem perceber, a gente fica com salivação, com a boca seca. E quem entende dessas questões relacionadas ao corpo fala vai perceber também que as pupilas dilatam. A polícia investigativa utiliza muito isso
Outra questão também que acontece na gente fisiologicamente é que os pelos, às vezes, do corpo arrepia, né? Tanto é quando a gente se depara com alguma coisa, nossa, olha aqui, eu me arrepiou tudo até. E é isso, é a fisiologia comunicando. Tem outras questões também, como a gente, quando tem vergonha, fica com a pele vermelha, né? Aí diz assim, olha, a pessoa também que tem medo, amarelou, está com medo. Então, até tem tantas coisas relacionadas a isso, né? E já estou chegando no campo das cores, então, quando a gente fala sobre isso, né? Mas o corpo é muito interessante a gente perceber que é uma manifestação muito grande, sim, e a gente não consegue controlar isso. É uma coisa primitiva que está dentro da gente. Se a gente começar a ler, fazer literatura sobre o corpo fala e começar a criar o hábito de perceber nas pessoas, a gente vai fazer uma leitura muito ampla daquela pessoa. Ela vai falar além do que ela precisa. E o mais interessante ainda é que o corpo não mente. A gente, verbalmente, a gente pode inventar uma historinha, mas o corpo não. Porque eu não tenho mais esse domínio primitivo da questão corporal. Bem, vamos falar sobre cores agora. Eu acho importante a gente entender de cor justamente para trabalhar com a comunicação, como eu falei anteriormente, mais efetiva. As cores, eu posso trabalhar muito bem na questão da comunicação publicitária, na criação de logomarca, né? Formas e cores, usar esse repertório tecnológico para criar logomarcas e também alguns elementos gráficos, e inclusive até junto para formar uma comunicação, tipo um anúncio onde vai modelos e tudo mais. Eu posso muito bem associar esses três que eu estou me referindo agora, forma, corpo fala e cores. Vai ser sensacional a utilização dessas questões de conhecimento do repertório tecnológico da nossa profissão. Bem, as cores também têm origem no tratamento humano e social lá nos seus primórdios. Os homens usavam as cores para magia, para caça, entre outras coisas, porque havia significado, né? Mas vamos ver alguns significados, por exemplo, em relação às cores, como o branco, por exemplo, né? O que simboliza o branco? O branco, ele tem uma grande associação material com neve, casamento, lírio, batismo, né? Associação afetiva com a limpeza, com a paz, com a pureza, com a divindade. Enfim, todas essas cores têm a sua função dentro da comunicação. E também existe referencial para isso, para vocês se aprofundarem estudando. Eu vou tentar fazer assim, não dar exatamente uma aula sobre as cores, mas falar sobre algumas cores e algo muito importante, que são alguns detalhes que a gente tem que perceber posteriormente, que eu vou chegar a eles. Assim, o azul, por exemplo, ele é muito utilizado na referência de conhecimento, profundidade, né? Tanto é que os nossos quadros, salas de aula, geralmente são azuis, as cadeiras que a gente senta, né? Tem bastante elemento azul dentro da nossa sala de aula, percebam isso. Que mais? Inclusive, sim, logo no início da informática, se vocês se lembrarem ou buscarem algum referencial de época, vocês vão ver que a maioria das embalagens de produtos de informática eram trabalhados assim, com cor, predominância azul na caixa, cinza e branco. Para que isso? Ora, porque informática na época a gente tinha uma sensação muito grande de que nem sempre ia funcionar. Então precisava dar uma segurança para a gente nesse sentido. E principalmente quando a gente comprava no Paraguai, né? Naquela época lá, nem tudo realmente funcionava ou era o que a gente comprava. Mas deixa para lá. Assim, outra questão de segurança também, na época da aviação civil, algum período como na década de 70, no início já da aviação civil, até lá pela década de 80, por exemplo, a maioria das empresas aéreas, quase todas, os aviões eram pintados com uma cor predominante azul, branco, algumas tarjas preta e cinza, com predominância azul, justamente porque para dar segurança, né, porque o avião, ele
não tinha, quem sabe, não tinha um conceito de segurança tão grande quanto ele realmente oferecia e oferece cada vez mais hoje, né? Dá para a gente perceber também que estão abandonando essa questão do referencial azul para as viações aéreas em geral, justamente porque já está consolidada essa segurança de a gente voar, né? Usar o avião como meio de transporte. Tanto é que existe de tudo quanto é cor hoje em dia, forma, algumas obras de arte, inclusive, alguns outdoor aéreos, sabe? Plotam todo um avião, enfim, dá para se fazer muita coisa, mas o meu referencial em relação ao azul estava justamente calcado dentro dessa questão de que existe a porção segurança nele, né? Enfim, o vermelho é passional, né? Ele é forte, ele inclusive provoca, né? Em alguns momentos, em grande quantidade, talvez até uma dilatação na pupila. Ele mexe sim com a fisiologia da gente. E o amarelo, ele é uma cor dinâmica, é uma das cores que mais irradiam luz, né? Ela é vibrante, remete à juventude, à força, e como ela é uma cor, assim, vamos dizer, muito que incide assim, que emite uma radiação muito grande de luz, ela é facilmente vista em qualquer lugar. Pode perceber, se está num grupinho de pessoa, a visão periférica puxa a gente para quem está com a blusa amarela, por exemplo. E então, dessa forma, ela é muito utilizada também como força, símbolo de força, em máquinas agrícolas e máquinas de grande porte, não só para isso, também como, por exemplo, para chamar a atenção que são máquinas até perigosas. Então, às vezes a pessoa está caminhando e vê uma cor amarela automaticamente a gente remete o olhar a ela, né? Entre tantas outras coisas, o verde, a frescor, enfim, são cores que a gente vai trabalhando e vai buscando como referencial para a construção da comunicação, para a criação da embalagem também, né? Bem, em relação àquela cor médica, ela é totalmente técnica, não tem nada a ver com essa questão de psicodinâmica das cores, no sentido de oferecer nas pessoas uma reação fisiológica, como calma, como euforia ou outras coisas que as cores remetem, certo? É assim, ó. A medicina, lá até a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, usava o branco como simbologia e até porque remete à limpeza, algo asséptico, né? Então, numa sala de cirurgia, imagine todo mundo de branco, parede branca, e o médico cirurgião está operando e ele busca uma veiazinha para juntar com outra para suturar, ou seja, costurar, né? E acontece que ali é vermelho, a cor do sangue vermelha. Quando ele vai pegar, levanta os olhos, olhar para pegar da mão da assistente a agulha para suturar essa tal veia, vai acontecer que vai dar, com o contraste com vermelho com branco, vai dar uma cegueira momentânea de alguns segundos, que pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então, estudos feitos com cores fez com que aquele tom de verde usado na medicina, que hoje simboliza a medicina, ele corte esse efeito. Não ocorre esse efeito vamos dizer assim, esse efeito de cegueira momentânea, né? Então, por isso que esse verde é uma cor técnica, não é uma cor que venha oferecer uma reação fisiológica que possa ser utilizada na comunicação, mas, em geral, tudo que está remetendo à medicina, a gente vê as logomarcas em tom de verde, os anúncios têm tom de verde, sempre tem verde no meio, porque é a cor da medicina, né? Outra questão também que a gente tem que tomar cuidado é a questão cultural, que, por exemplo, o azul é para menino e o rosa é para menina, né? Até hoje tem essa bobagem, mas não tem nada a ver, isso é apenas uma questão cultural. Temos também que tomar cuidado nessas questões culturais também, que, por exemplo, em alguns países da Ásia, principalmente o Japão, o branco simboliza essa questão
do luto, da morte, porque o branco, ele basicamente ele é a ausência das cores, né? Então, e talvez remeta à luz, a alguma coisa mais espiritual. E para nós aqui é o preto, que remete ao luto, não é verdade? Então tá, minha gente, talvez até me lembrando assim no finalzinho agora, aquele personagem fantasma que história em quadrinho, ele usa uma máscara e tudo mais, mas ele não aparece os olhos dele, é tudo branco, talvez justamente por isso ele é um fantasma, existe a ausência de vida nesse personagem, né? Enfim, minha gente, eu gostaria que vocês entendessem essa questão, que a gente, quando aprende coisas isoladas, a gente tem que fazer conexão entre elas. E eu gostaria que muito vocês observassem essa questão de embarcar mais em vocês, essas questões que nós, professores na faculdade, passamos para vocês, que é esse background tecnológico, este repertório tecnológico que vocês vão ter que unir, juntar com o repertório cultural, o background cultural, para vocês otimizarem a comunicação de vocês e serem tudo aquilo que a gente quer, bons profissionais do mercado. Minha gente querida, um abraço, saudades de vocês, tá bom? Se Deus quiser, a gente se vê logo. Tchau.